tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de história? Hoje o nosso objetivo é concluir as nossas atividades do bloco, tá? O nosso objetivo hoje é esse. Sem perder tempo, a gente tem vários textos para trabalhar aí e eu já deixei marcados os pontos principais nos nossos textos, tá ok? Então vamos lá. O primeiro texto é esse: A democracia na antiguidade. Democracia vem lá da Grécia Antiga e significa o poder do povo. Surgiu há mais de 1000 anos antes de Cristo. A gente já viu o que significa ser antes de Cristo, tá ok? A democracia surgiu nas várias cidades-estados. A democracia é onde as decisões do governo eram tomadas através de grandes assembleias, ou seja, as pessoas se reuniam e através dessa reunião, ouvindo maioria das pessoas, eles tomavam uma decisão. Ou seja, não era um governador, não era um prefeito, não era um presidente sozinho. Eles tinham a ajuda de várias pessoas do povo para tomar essas decisões. Detalhe é que nem todas, nem todo cidadão grego, nem todos eram cidadãos gregos. Tinha uma certa regra aí. Por exemplo, só os homens livres poderiam votar. Tá vendo aqui em vermelho? É porque é algo de restrição, algo que era proibido. Quem era excluído eram mulheres e escravos não poderiam votar, tá? Nessas decisões, na democracia, o povo era soberano, ou seja, quem mandava, quem tinha a palavra final, não era uma única pessoa, era o povo. Quem tomava a maior quantidade de pessoas que escolhia determinado assunto era escolhido como foco principal desse povo. O filósofo grego Aristóteles, ele escreveu o livro Política. Na política, ele tenta descrever da seguinte maneira: democracia era o governo de muitos, monarquia era o governo de um só e a aristocracia o governo dos nobres. Tá ok? Ela era um resumão aqui desse nosso texto. Vamos partir para a atividade sem perder tempo. De acordo com o texto, a democracia grega tornou possível um sistema político onde o povo era soberano. Sendo assim, se falamos no Brasil, é um país democrático, quem possui o poder da decisão política? Aí a gente leu no texto acima. É o povo? É uma pessoa só? Como é que é? Tu vai refletir, vai reler o texto que está na tua apostila e vai responder essa atividade. Segunda questão. O texto define democracia como um governo de muitos. Quer dizer, onde o povo tem liberdade de expressar suas ideias e pensamentos e é dotado de direitos. Como seria um governo de um país contrário a essas ideias? Aqui é o povo que toma conta de tudo, é o povo que toma a decisão final. Como seria um governo que seria diferente disso? O contrário disso. Tu vai pensar direitinho e vai colocar aí. Beleza? Galera, segundo texto. Sobre democracia. A história nos conta que a democracia só se tornou possível após a diminuição do poder do rei e pelos ordenamentos jurídicos e instituições políticas sólidas, que representavam os três poderes, representam executivo, judiciário e legislativo. A ideia é que a única forma que foi possível no Brasil seria o governo representativo. O ato de criar leis é repassado a um grupo que é escolhido pelo povo. As eleições, elas são confirmadas, as pessoas são eleitas pela maioria dos votos, de forma que a política reflete a vontade do povo. Seria essa a ideia. Para evitar a concentração e o abuso de poder por poucas pessoas, os três poderes, executivo, judiciário e legislativo, eles são separados. Ou seja, não é uma única pessoa ou únicas pessoas que têm poder de executar as leis, de julgar as leis e de criar as leis. São pessoas diferentes e várias pessoas em cada ponto. No pensamento político moderno, a democracia é uma oposição a formas autoritárias de governo. O que seriam formas autoritárias? É que uma pessoa ou poucos tomam as decisões sem consultar ninguém. O que eles querem fazer, eles fazem. Esse pensamento político moderno é contra isso. Para eles, o povo tem que tomar as decisões sobre o próprio povo. O Estado democrático é concebido pelo objetivo de garantir os direitos da cidadania. Quais são os direitos da cidadania? Eu destaquei em verde, azul e rosa, roxo. Civis,
é o ponto azul. Direitos civis é a liberdade de expressão, de imprensa, ou seja, as pessoas têm direito de falar o que quiserem quando quiserem. E protestar contra uma prisão arbitrária, que é isso? Ela tem que, se uma pessoa for presa, ela tem que ter provas contra ela. Se não tiver provas nenhuma, ela é arbitrária, ou seja, é só pela vontade de alguém prender a outra, tá? Políticos, direitos políticos, podemos citar mais importante o direito de votar e o direito de se candidatar a qualquer cargo no governo, tá? Último ponto, sociais. São os direitos que relacionados à educação, saúde e alimentação. Todos têm direito a isso. Todo e qualquer cidadão brasileiro tem direito a tudo isso. A educação, a saúde, a alimentação, a moradia, entre tudo isso, tá ok? Outros pontos. O legislativo. Quem faz parte do poder legislativo? Senadores, deputados e vereadores. Poder executivo, o presidente, governadores e prefeitos. Pode ler quando quiser novamente se achar que está um pouco confuso. O voto universal. Todos os cidadãos maiores de 16 anos podem votar a partir daí. Lembrando, 16 anos o voto não é obrigatório. A partir dos 18 é obrigatório. Vence as eleições os partidos ou candidatos que têm a maior parte dos votos. As decisões são tomadas pela maioria e não podem ameaçar o poder da minoria. Tá? Então, quem está em grande maioria pode votar suas leis do jeito que quiser, desde que não atrapalhem os direitos da menor parte do povo. Atividades. Em um país democrático, o povo é soberano e expressa-se através do voto para escolher seus representantes. Que parte do texto vai expressar essa ideia? Tu vai votar no teu texto e ver que parte é que o povo escolhe os seus representantes. Aonde, de que forma é que o povo escolhe os seus políticos. Vai lá no texto, retira e coloca na atividade. Os estados democráticos, como o Brasil, são compostos por 3 poderes. Executivo, que executa as leis, legislativo, que cria leis, e judiciário julga as leis. O que o texto diz sobre esses 3 poderes? Qual seria a função de cada um deles? Está destacado, está bem bacana, bem tranquilo para te tirar daí, ok? Terceira atividade, de acordo com o texto, que garantias temos de um país democrático? Como é que nós sabemos que o Brasil é um país democrático? Vai pensar, vai ler teu texto e vai responder a partir daí. 3 notícias. Eleições na Argentina. A gente destacou aqui na Argentina que na Argentina o candidato vence no primeiro turno se ele tiver mais que 45% dos votos. Tá? Já aqui o golpe em Mianmar. Mianmar é um país que fica, se eu não me engano, na América Central. Lá houve o seguinte, a galera que era militar, estava concorrendo, ela foi derrotada nas eleições. Só que o que eles fizeram? Um golpe militar. Eles foram para o país, pegaram suas tropas e expulsaram todo mundo que era contra eles. Eles simplesmente não ganharam a eleição, eles tomaram o poder. Eles entraram como os governantes sem ser votados pelo povo, sem ser escolhidos pelo povo. Simplesmente assumiram e quem era do antigo governo foi preso. E passaram a ser governados não por um presidente, e sim por um general. E aqui no Brasil, a questão que houve 115 milhões de eleitores, e foi 78% do total. Tá? A maioria, só que desses 115, 147 estavam aptos a votar. Ou seja, muitos deles resolveram não votar. Ok? Vamos lá para a atividade. Quais das notícias expressam democracia? Ou seja, participação popular. Tu vai olhar que nem todas as 3 têm essa participação popular. Tá? Tu vai ver quais são que tem e vai comentar. Segunda, qual notícia revela ações antidemocráticas? Ou seja, qual dessas notícias fala que o povo não participou da escolha do seu governante? Tu vai ver qual é e vai colocar aí no nosso texto. Comente. Quais os países citados, Argentina e Mianmar, mais se parecem com o Brasil? Vai reler o texto e vai ver qual se parece mais com o nosso país. Galera, é só olhar o texto
Tá bem tranquilo, fácil. Tá aqui destacado no nosso vídeo. Tem aí também no teu texto, no teu bloco, sem problema nenhum. Mitologia grega, uma das partes que eu mais gosto. E espero que vocês gostem também quando chegarmos nas nossas aulas também. Pessoal, o texto fala sobre a mitologia da Caixa de Pandora. Zeus, que seria o deus mais poderoso, que mora no Monte Olimpo junto com os outros deuses, segundo a mitologia grega, mora nos céus. Ele observou que os humanos eles pegaram fogo. O fogo seria um presente de um dos titãs. Só que Zeus não estava feliz com isso. Eles não mereciam esse presente. Então ele bolou o plano. Ele queria castigar a humanidade de alguma forma. Ele pediu para o seu filho, Hefesto, que seria um dos melhores escultores, o deus da escultura, da siderurgia, que trabalhava com ferro, entre outras coisas. Ele deveria fazer uma escultura de mármore da sua primeira mulher. Tá? Ele foi, fez a escultura, a estátua estava tão bonita, que os outros deuses começaram a se admirar também. A estátua, então, recebeu o nome de Zeus, de Zeus para Pandora. Ou seja, o nome da estátua seria Pandora. Então, muitos presentes os deuses deram para essa estátua. Entre elas, Atena, que seria a deusa da sabedoria. Ela deu simplesmente vida. Aquela que seria uma estátua passa a ser uma pessoa a partir de agora. Todos os deuses ficaram apaixonados por ela. Afrodite, que era a deusa da beleza, ela deu lindas roupas para ela e ela se tornou extremamente linda. Só que Zeus fez o quê? Ele levou em frente o seu plano. Ele deu para Epimeteu, que seria um dos titãs também, como recompensa pelo trabalho que ele que criou os animais. Só que alertaram ele, Prometeu, que tinha dado fogo aos humanos, alertou seu irmão que Zeus ele gostava de fazer umas pegadinhas, ele não era muito de confiança. Só que, apaixonado como estava, o irmão acabou não levando em consideração esse aviso. Zeus então deu uma caixa brilhante, cheia de pedras preciosas, com o seguinte aviso: aconteça o que acontecer, não abra essa caixa. Nunca. Epimeteu então levou a Pandora sua caixa, pegou a caixa e levou para casa dele. E avisou a ela: nunca abra essa caixa. Só que ela estava extremamente curiosa, queria saber o que tinha aqui dentro. Não pode ser que seja alguma coisa má, alguma coisa que tenha algum problema. Então aconteça o que acontecer, não abra essa caixa de jeito nenhum. Só que ela estava muito curiosa e ela resolveu abrir um pouquinho a caixa só para matar a curiosidade, só para saber o que estava acontecendo. Quando ela abriu a caixa, imediatamente começaram a sair de lá coisas horríveis, como a inveja, a ganância, o ódio, a dor, fome, pobreza, a guerra, a morte. Tudo isso começou a sair de dentro da caixa, coisa que naquele tempo não existia para a humanidade. A humanidade começou a ter tudo isso a partir da abertura da caixa de Pandora, segundo a mitologia grega, claro. Pandora fechou a caixa o mais rápido possível. No entanto, tudo já tinha saído. A única coisa que sobrou dentro da caixa foi a esperança. É por isso que falam que podemos perder tudo, menos a esperança. A esperança sempre vai estar lá. Bacana essa mitologia, né? Vamos conhecer outras também ao longo das aulas. Mas por enquanto vamos ficar só nessa. Segundo texto, para os gregos antigos, como a inveja, a ganância, o ódio, a dor, doença, a fome e pobreza tomaram conta de tudo. Eu li rapidinho, mas se tu voltar no teu texto, tu vai achar de forma bem fácil e tranquila. Como os gregos explicam o surgimento do fogo? Tudo retirado do texto, tá? Os gregos antigos reverenciavam e temiam vários deuses, politeísmo, acreditavam em vários deuses. Quais deuses aparecem no texto? Tu vai ler o texto novamente e vai ver qual o nome desses deuses. Para os gregos antigos, quem foi responsável pela existência da guerra e da morte? Tudo do texto. Que sentimento levou Pandora à desobediência? Vai perceber nos meus comentários e também no texto. Podemos dizer que a religião determinava a forma de vida na Grécia Antiga?
relê o texto, pensa bem e retira a tua resposta. Comente, a resposta é pessoal. Quase finalizando, galera. Aqui várias festas. Festa de Santa Bárbara. Dia de Santo Antônio. Talvez você já tenha ouvido falar dela. Ramadã, que já é uma festa não cristã, mas já é uma festa islâmica. Todas as festas religiosas, tá? Círio de Nazaré, uma das mais famosas. Esse aqui provavelmente já ouviu com maior frequência. É o Natal Encantado na Praça São Francisco, realizada em Marabá. Então, vimos vários textos aqui com várias festas. Festa de Iemanjá, para quem faz parte do candomblé. Vimos vários textos, agora vamos para as atividades. Você reconhece algumas das manifestações religiosas acima? Ou seja, tu reconhece alguma dessas religiões acima? Se tu falar que sim, tu fala quais. Acabou. Texto é atividade pessoal. As festividades e manifestações religiosas apresentadas são iguais ou elas são diferentes? Vimos umas 4 ou 5 tipos de festas. Elas acontecem da mesma maneira? Elas são iguais? Tu vai perceber se sim ou não e vai justificar, vai comentar. Podemos dizer que as manifestações religiosas são tradições da vida de muita gente? Sim ou não e justifica. Última, você participa de alguma dessas festas? Manifestação ou festa religiosa? Também pessoal, sim ou não e fala qual. Última atividade, Constituição Brasileira e os direitos de manifestações religiosas. A questão dos direitos das pessoas terem suas religiões, terem suas festas religiosas. Tem aqui o texto todinho, beleza? Tu está acompanhando aí no bloco, vamos passar. Atividade. Transcreva os incisos do artigo 5 da Constituição Brasileira, que foi o texto que a gente leu agora, que ampara o funcionamento da manifestação religiosa. Traduzindo, quais partes desse texto permitem que as pessoas tenham as suas religiões, as suas festas religiosas. Vai pegar no texto e vai colocar aí. Segunda, comente a frase. Sobre nossas crenças e manifestações religiosas, todos temos direito de manifestá-las. Todo mundo tem direito de manifestar, de fazer o que quiser com as suas festas, com a sua crença? Tu vai comentar sobre isso. O artigo 5 da Constituição Federal trata de todos os direitos e garantias. Transcreva, ou seja, escreva aqui nessa atividade, os incisos que você achou mais interessante. Tu vai pegar os pontos mais principais daquele texto e vai colocar aí. E última, porque não devemos discriminar as manifestações ou festas religiosas diferentes? Por que não devemos ser contra essa festa ou aquela festa? Enfim, cada um tem a sua própria de manifestar a sua religião. Galera, a gente terminou aqui, foi bem rápido, bem corrido, mas creio que não vai ser dificuldade para vocês. Galera, por hoje é só. Abraço até qualquer dia. Fui!